Mas foi muito interessante ver esse começo de depoimento da doutora Luana em relação à doutora Anise Yamaguchi ontem, né, na segunda-feira. O que aconteceu é que é o seguinte, assim, parece que tem uma fratura entre a classe médica. E essa fratura, parece que a maioria dos médicos está mais favorável aos pareceres científicos de que a cloroquina não funciona. Então, a Luana, ela se contrapôs à Anise de uma maneira muito forte e contundente, né? Então, ela fala não só que é uma questão de ciência mesmo, e por isso ela foi chamada pelo ministro Queiroga, mas também que é uma questão de compromisso com a sociedade. Quando você vai trabalhar com saúde pública, você está falando de política pública, você está falando de educar a população, como a gente viu no vídeo, de um comportamento, de um hábito, que isso é muito difícil de adquirir. Então, quando tem uma liderança que está se comportando de maneira oposta a que o Ministério está orientando, isso é ruim para a política pública e não funciona no enfrentamento à pandemia, né? E ela abriu ali o discurso dela falando uma história muito interessante, que é a questão da confiança. Se você não consegue passar confiança para a população, como é que você vai lidar com uma pandemia? Então, está sendo bem esclarecedor no Bem sentido de esclarecedor. que essa autonomia que o ministro Queiroga disse que teria não está se configurando. E eu estou achando interessante a forma como ela tem colocado e tem falado, né? Porque depois de acompanhar, eu assisti quase que na íntegra a doutora Anice e também a doutora Mayra, e elas falando de um jeito muito certeiro, né, a respeito do tratamento precoce e tudo mais, e ela vem da mesma forma e com frases de efeito, inclusive, né, achei interessante quando ela fala assim, é como se a gente estivesse escolhendo de que lado da borda da Terra plana ela jogou essa, né, da Terra plana a gente vai pular, achei genial essa frase dela, e acho que ilustra bem o que muita gente está sentindo quando fica ouvindo essas ladainhas, né, que eles dizem serem assinadas por decisões científicas, quando que na verdade não. Agora tem um ponto que a gente até colocou, a gente tem um vídeo do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o tratamento dado ontem à doutora Anice, e que tem muita gente nas redes comentando sobre como as mulheres estão sendo tratadas na CPI. A gente até teve reportagem disso, mas isso principalmente pelas senadoras, né, lá no Universa, mas também as depoentes. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou. Vocês viram o que a CPI fez com a Lisa Yamaguchi? Isso é uma covardia. Gente, que humilhação. Covardia. Covardia. A Mayra entrou com uma ação contra eles, né? Também. Mas eu acho que o grupo todo de médicos... Agora, quando vai lá gente suspeita, eles tratam muito bem. Até defendem. E aí, Carol, o que você acha? As mulheres estão sendo tratadas? Você percebeu alguma coisa diferente hoje na doutora Luana? O presidente Bolsonaro é o último que pode falar sobre um comportamento adequado com relação ao tratamento às mulheres, né? Inclusive, ontem ele também atacou uma colega nossa, Daniela Lima, né, fazendo xingamentos a ela, né? Então, ele não é a pessoa que poderia fazer, não tem legitimidade para fazer essa fala, né? De qualquer forma, sim, tem um machismo estrutural que existe na nossa sociedade e que também está aí no parlamento, muito visível. E eu não creio que tenha sido... Eu acho que o senador Otto ontem, ele se excedeu um pouco, sim, mas ele tinha que ter feito aqueles questionamentos em relação ao comportamento da Anise, porque ela é uma oncologista, Fabíola. Você imagina uma pessoa que está tratando de uma doença que é muitas vezes fatal e coloca ali um tratamento, né, novo, uma coisa que pode salvar a sua vida, né? Que é um pouco isso que eles quiseram fazer com a cloroquina e não conseguiram respaldo científico. Então, é uma relação de poder tão delicada que precisava ser questionada, assim, até para outros pacientes da doutora Anise também, sabe? Porque isso precisa ser... Você não pode aceitar um tratamento porque ela acredita que ele funciona. Agora, eu acho que tudo tem que ser questionado, inclusive me chama a atenção a falta de preparo técnico dos senadores em fazer isso. Eles demoraram, por exemplo, a usar vídeos para mostrar falas anteriores. Isso ficou muito evidente nos primeiros depoimentos e, por isso, Pazuello surfou lá, né? Como o Queiroga também, né? Na verdade, porque não tinham esses vídeos, eles não estavam usando esses recursos. Agora já estão usando, imagino que na próxima ida de Pazuello e Queiroga lá, eles devam usar. Agora, chama atenção também como é feito, né?
Ontem, inclusive, quando ele pergunta para ela sobre a diferença de protozoário e de vírus, ela responde, ela acerta, segundo checagem, inclusive, da Lupa, na Folha de São Paulo de hoje, a gente já deu essa notícia de manhã também, ela acerta, só que aí ela é bombardeada, inclusive, nas redes sociais. Acho que também tem que tomar cuidado como isso é feito, né, Carol? Independentemente da posição dela, ela pode estar absolutamente errada e eu acho que ela já ou não paga ou vai pagar ainda por isso, né, de pegar uma história de 40 anos na medicina e agir dessa maneira contra todas as evidências científicas, chama atenção e é um prejuízo que eu acredito que ela vai sofrer. Mas violentar, assim, verbalmente, né, quis rebaixá-la, assim, não sei, eu achei um pouco forte. Até, eu acho que perde credibilidade a CPI, né, quando ela vai para um enfrentamento violento, com agressão, não precisa disso, né, o que a gente precisa é de esclarecimento, de transparência, mostrar o rumo que esse país precisa ter e cobrar pelas vacinas, que é o que a população está precisando e está demonstrando que está querendo também, né, Fabiola? Agora, do ponto de vista político, né, Carol, eu acho que é muito importante a gente observar o depoimento da Luana hoje, que ela confirma uma coisa que a CPI vai ter que comprovar e é difícil, que há uma ideia central ali de uma coisa e que eles querem colocar isso em cima de profissionais da saúde. Alguns, pouquíssimos, topam, outros caem fora, como o próprio Nelson Teich, né? Queiroga a gente vê que está ali, põe a máscara no Bolsonaro, ele arranca e fica naquela situação. E a Luana, eu acho que é um pouco disso, ela foi chamada como técnica e não conseguiu exercer, e ela fala, né, o quanto ela sofreu isso lá dentro, e aí essas ameaças que vêm, dessa militância que vem do bolsonarismo, né? E aí que atacam justamente a questão de gênero muitas vezes, né? E a gente precisa se proteger, até a gente como jornalista tem que se proteger desse tipo de ataque bolsonarista que intimida e ameaça, assim. Eu espero realmente que a gente passe por um outro patamar após esse movimento que nós estamos sentindo aqui com a pandemia, que a pandemia trouxe isso também, né? A gente consegue ver as coisas com muito mais transparência, com muito mais, parece que estão se precipitando processos mais rapidamente do que se não tivesse a pandemia. É muito mais responsabilidade e comprometimento que precisa ter um governo num momento como esse, com essa delicadeza, com esse tanto de crise que nós estamos vivendo, Fabiola. Então, é importante para a gente rever o país também.